Imagina que você é um judeu na Europa no início da Segunda Guerra Mundial. Você é capturado junto com a sua família, enviado para um campo de concentração nazista. Lá você faz trabalho escravo, sofre todo tipo de humilhação, passa fome e vive nas piores condições possíveis. Ainda assim, você encontra forças para sobreviver. Essa é exatamente a história de Viktor Frankl e é a partir da sua experiência que a gente pensa em sentidos da vida em diálogo com o Espiritismo. Olá, que bom ter você aqui no IDJF. Eu sou Gabriel Lopes Garcia e estou diretor de comunicação. Escreve aqui nos comentários, você conhece a história do Viktor Frankl? O que você aprendeu com a vida dele? Pois é, a experiência que ele atravessou serve de inspiração para nós até os dias de hoje. Após esse evento da Segunda Guerra Mundial, ele funda a logoterapia, uma nova vertente de psicologia que continua ativa até os dias de hoje. Então a gente pega a experiência dele para pensar 3 razões para vivermos e sobrevivermos mesmo nas circunstâncias de sofrimentos superlativos. De acordo com a logoterapia, podemos descobrir este sentido na vida de 3 diferentes formas. 1. Criando um trabalho ou praticando um ato. 2. Experimentando algo ou encontrando alguém. 3. Pela atitude que tomamos em relação ao sofrimento inevitável. Sempre quando a gente se engaja em projetos que são, por assim dizer, maiores do que nós, a gente é capaz também de encontrar significado em nossas vidas. Porque a gente se insere numa coletividade, a gente se sente útil e a gente sente a felicidade, a alegria de poder servir as outras pessoas, de ver a nossa ação provocando alegria, bem-estar, conforto para as outras pessoas, mas acima de tudo, a gente se percebe envolvido em projetos que enobrecem a humanidade. Sempre quando a gente se envolve em realizações que dizem respeito do mínimo ao máximo, com o cuidado do ser humano, então isso é extremamente fértil para nós. É rico de possibilidades e de significados. Pode ser cuidando da minha família, pode ser cuidando de uma atividade no centro espírita ou tantas causas nobres que mobilizam as pessoas. O cuidado nessas realizações enobrecedoras, então, é potencialmente uma fonte de sentido para as nossas experiências. Eu até já gravei um vídeo específico sobre a ética do cuidado, vou deixar aqui no card para quem tiver interesse. Sempre quando a gente se envolve nessas realizações, a gente ocupa utilmente o nosso tempo, mas acima de tudo os nossos pensamentos, os nossos esforços e os nossos sentimentos. Isso faz toda a diferença para a gente descobrir e criar sentidos e significados nas nossas experiências e nos leva a nos envolver de maneira fraternal com as outras pessoas. É claro que a gente não precisa atravessar o sofrimento para dar sentido para a nossa vida ou para as experiências que a gente está vivenciando. No entanto, em nossa fase evolutiva é fácil perceber que o sofrimento cumpre um papel muito importante no sentido de nos levar a fazer esse tipo de reflexão. Às vezes, só quando a gente não está com a saúde corporal, ou não vive aquela oportunidade, ou atravessa alguma situação desagradável, é que a gente se propõe a pensar sobre a nossa própria vida, que a gente começa a atribuir sentidos mais transcendentes, além dos interesses mais imediatos. Muitas vezes, igual é o caso do Viktor Frankl, são nessas experiências de sofrimento os mais terríveis é que a gente desenvolve grandes valores da nossa alma. Portanto, a gente deve aproveitar essas experiências. Eu chamo a atenção para um outro exemplo, que é da Mandy Harvey, uma cantora surda. Eu gravei um vídeo sobre ela, o quanto que essas dificuldades provocaram mudanças na sua vida e o quanto que isso ajudou ela a atribuir novos sentidos e significados para as suas experiências, para os seus desejos, os seus projetos de vida. E esse é um ponto importante, minha gente. Quando nós não atribuímos significado aos nossos sofrimentos, a gente cria outros motivos de sofrimento e a gente pode até fugir no desespero, na revolta e até mesmo pensando no suicídio.
O Espiritismo nos ajuda a pensar sobre os significados do sofrimento, ao nos dar o entendimento do processo reencarnatório e da escolha das provas. Há motivos para os sofrimentos que nós atravessamos. Descobri-los e atribuir significados é importante para que a gente atravesse eles amadurecendo, sendo capaz de construir sentidos mesmo nessas experiências mais terríveis. E claro, não poderia faltar o amor, porque é o sentimento por excelência e a ação virtuosa por excelência. É o ápice de todo o nosso desenvolvimento. Naturalmente, então, para atingir esse ponto máximo, a gente precisa exercitar, passar por todos os passos gradualmente desse processo de amadurecimento espiritual. Por isso que eu concordo com o poeta quando ele diz que amar se aprende amando. E à medida em que a gente aprende a amar as outras pessoas, significa um sentimento nobre, mas acima de tudo também ações amorosas com essa pessoa, então a gente constrói significados transcendentes para as nossas experiências. E o exercício do amor que o Espiritismo nos convida a fazer, ele está acima de tudo em nós pensarmos no bem-estar das outras pessoas. Fazer ao outro tudo aquilo que eu gostaria que ele me fizesse. É a regra de ouro. E quando nós conversamos com as pessoas que são profundamente amorosas, quando nós também pegamos as lições dos grandes mestres espirituais, que são pessoas profundamente amorosas, a gente percebe isso. Todas essas pessoas enfatizam o poder do amor em nossas vidas, criando significados em todas as circunstâncias. Mas é algo que a gente só percebe na medida em que a gente se permite viver o amor. Não tem como simplesmente trabalhar na base da prescrição, mas a gente precisa viver, sentir, realizar o amor para perceber o seu potencial de dar sentidos para as nossas experiências e nos ajudar nos lances mais difíceis das nossas existências. Esse é um recorte a respeito da proposta de Viktor Frankl. Além disso, ele nos chama atenção para um aspecto importante. Não existe o sentido da vida, mas a gente vai descobrindo, a gente vai construindo sentidos para diversas experiências. Então, os significados mudam de acordo com as fases da vida, de acordo com as circunstâncias, de acordo com o nosso empenho, com a nossa maturidade e por aí vai. Então, a gente não precisa perder tempo ou ficar aflito tentando descobrir o significado das nossas vidas, mas a gente vai descobrindo sentidos nas diferentes experiências e atribuindo sentidos diferentes para cada experiência, em cada fase da vida, porque a gente vai se transformando também. O que o Espiritismo nos ensina é de que há um propósito da vida material de todos nós. Encarnamos para progredir espiritualmente, moral e intelectualmente, mas os sentidos das experiências são diferentes para cada pessoa. Nós construímos sentidos particulares para as nossas experiências e que vão variando de acordo com o contexto, a nossa faixa etária e por aí vai. O mais importante é, na medida em que a gente consegue atribuir sentidos às nossas experiências, incluindo aí os sofrimentos, então a gente alcança uma qualidade espiritual de vida que nos gera serenidade e que nos impulsiona a seguir adiante. É o meu recorte a respeito desse tema. Eu desejo muito que seja útil para você. Peço para curtir e compartilhar esse vídeo, nos ajudando a divulgar o Espiritismo. Se você é novo aqui no canal, aproveita, te inscreve, ativa o sininho das notificações e aí vai ficar por dentro de tudo que nós produzimos. É isso, pessoal. Forte abraço, até a próxima!